Olá, olá! Muito boa noite, primeiramente, para os alunos que estão conosco ao vivo, alunos e professores que estão conosco ao vivo aqui toda quarta-feira às 20 horas, participando da Escola Bíblica que já não é mais só dominical, né? Ela acontece no domingo, mas acontece também na quarta-feira, e para você pode ser que esteja acontecendo em algum outro dia da semana, inclusive você que está participando aí conosco. Manda aí pra gente, você está assistindo no domingo de manhã, de tarde, de noite, põe aí nos comentários. Ou então, está acompanhando algum outro dia da semana, compartilha conosco como as aulas têm edificado sua vida, dúvidas também que você tenha, coloque aqui nos comentários. Um bom dia para você que está estreando, está aí na estreia desse vídeo às 8h45 da manhã, neste domingo. Um olá para você que está em algum outro dia, horário da semana, estudando a Bíblia conosco. Uma alegria, um prazer ter você conosco aqui estudando. Acompanhe conosco, nós estamos aí estudando a restauração, justamente observando o contexto de Esdras, Neemias e Ester. Três livros que contam do período pós-exílico e falam do período de restauração do reino de Israel, a sua posição em que hoje eles estão, justamente deixando o cativeiro na Babilônia, como o próprio Deus havia prometido através do profeta Jeremias. E estamos observando passo a passo, já terminamos o livro de Esdras, começamos na semana passada o livro de Neemias, então se você perdeu alguma coisa, já volta aí na semana passada, logo depois dessa aula. Vamos dar continuidade até o livro de Esther. E sem mais delongas, para darmos início, eu quero convidar a um dos nossos irmãos, irmã Beth, por favor, nos dirija a Deus em oração para darmos início a essa aula. Meu Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigada, Pai, por nós estarmos aqui essa noite, Pai, junto com os alunos, com os pastores, meu Deus, com todos que vão fazer parte, Pai, dessa aula, Pai, aqueles que vão ouvir, que o Senhor esteja com cada um, Pai. Eu peço, te agradeço, Pai, que tua palavra venha falar em nossos corações, Pai, que venha nos ensinar nessa noite ou nessa manhã. Em teu santo nome que eu te agradeço. Amém. Amém. Muito bem, vamos observar aqui o nosso texto-chave de hoje. São dois versículos em dois capítulos diferentes. Neemias, capítulo 4, versículo 14, e Neemias, capítulo 5, versículo 11. Neemias, capítulo 4, versículo 14, nos diz assim: Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres e aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Agora, no capítulo 5, versículo de número 11, está escrito assim: devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas também, os juros que cobraram deles e a centésima parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. Muito bem. Hoje você já deve estar observando aí o tema da nossa aula, colocado aqui abaixo. Está escrito: lute por quem você ama. Que tema bom, né? Que coisa boa para a gente pensar. Porque uma das melhores coisas da vida, de fato, e isso é defendido não só por um cristão, mas praticamente o mundo inteiro defende que uma das melhores coisas da vida é o amor. E, inclusive, é o amar também. E nós vamos observar aqui a importância desse exercício do amor e que muitas vezes exige que nós lutemos por aqueles a quem nós amamos. Essa é a provocação que a nossa revista da Escola Bíblica Dominical traz aqui para pensarmos à luz dos capítulos 4 e 5 do livro de Neemias. Vamos observar um pouquinho dessa luta, mas uma coisa fundamental para a luta, para qualquer luta, é a
coragem. Nem toda luta é no braço. Tem lutas que acontecem aqui, tem lutas que são nas palavras, tem lutas que são atitudes, mas a coragem é fundamental em todo e qualquer tipo de luta. Inclusive, você se lembra que a cada lição nós estamos trabalhando uma virtude em que nós devemos crescer como discípulos de Cristo. E a virtude de hoje é justamente a coragem. Deixa eu perguntar aos alunos que estão aqui comigo ao vivo, e você pode aí colocar pelos comentários também, para você, o que significa ter coragem? Então, vou pedir aos alunos que participem comigo agora, abra seu microfone e me responda essa pergunta. O que é ter coragem para você? Me diga aí. Diga, irmã Nilce. Esquecer o medo. Esquecer o medo, o que mais? Eu acho que é lutar com determinação, sem medo de enfrentar qualquer coisa que venha pela frente. Mergulhar de cabeça. Tudo bem, lutar com determinação. Quem mais? Avançar, sem temor. Avançar sem temor. Muito bem. Quem mais? Sem medo. Eu diria que coragem é aprender a dominar as situações, sabendo que Deus está no controle. Muito bom, muito bom. No dicionário, coragem é a força interior ou a virtude de agir apesar do medo, do perigo ou da dificuldade, não sendo a ausência de temor, mas a capacidade de superá-lo. Isso é uma coisa interessante, porque a gente pensa, o corajoso é aquele que não tem medo. Não, existe uma outra palavra. Quem não tem medo é o destemido. É o que não tem temor. E às vezes isso é um problema. Você lembra na história, antigamente, que haviam as batalhas, e as batalhas antigamente que não se usava uma arma de fogo, né? Era o encontro de duas tropas, e você tinha ali sempre as duas primeiras fileiras que iriam se chocar. Geralmente todo mundo que estava nessas primeiras fileiras morria, porque morria já no impacto das duas tropas, com o choque de escudos, de lanças, de espadas. Muitas vezes, se haviam arqueiros ali, eles eram flechados. Geralmente, quem estava na frente de batalha era o primeiro a morrer. E eles sempre, com táticas avançadas de combate, marchavam juntos. Mas, às vezes, tinha alguém que a gente chamaria hoje de doido, de maluco, que saía correndo em disparada, sem se preocupar se alguém estava auxiliando, protegendo a sua retaguarda. Esse é o destemido, esse não tinha medo. Não é que ele era corajoso, ele simplesmente não tinha medo mesmo. O corajoso sente medo. E isso é uma coisa que a gente tem que entender. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é enfrentar o desafio, como alguns disseram aí, apesar do medo. Quer dizer que, se não fosse necessário, vamos dar um exemplo aqui, um exemplo bem bobo, né? Se você tem ali, você está ali no Butantan, Instituto Butantan, e você tem ali a cobra mais perigosa do Instituto, que é a cobra Naja. E você tem ali a possibilidade de entrar no aquário daquela cobra. Você entra. Sim, a chance, ó, quem quer entrar aqui no aquário da cobra? Praticamente ninguém vai entrar. Mas e se aí seu filho cair lá dentro? Aí você pula. É a cobra mais perigosa, mas você pula para tirar o filho de lá. Você tá com medo, você não ia entrar se não tivesse a motivação certa. Isso é coragem. E é justamente sobre isso que Neemias vai trabalhar conosco neste livro, que Deus vai trabalhar conosco. Aliás, coragem, de fato, é uma virtude do cristão. Jesus demonstrou coragem mesmo não desejando, ele estava em aflição de ir para a cruz. Ele ora no jardim do Getsemane dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo,
não se faça a minha vontade, mas a sua. Jesus sabia toda a aflição, toda a dor e a morte pela qual ele ia passar. A coragem estava justamente em enfrentar todos esses desafios. A coragem é uma virtude e deve ser uma virtude do cristão, e isso faz parte de toda a Bíblia. Por exemplo, o livro de Salmos, capítulo 31, versículo 24, o salmista diz: sejam fortes e corajosos todos vocês que esperam no Senhor. Então esse é o primeiro aspecto que a gente vai ver ao longo de toda a nossa lição. A coragem do cristão não vem de um espírito destemido. Vem sim daquele que confia no Senhor. E você vai ver isso ao longo de toda a Bíblia. No livro de Deuteronômio, por exemplo, no capítulo 31, versículo 6, Josué convoca os israelitas, juntamente com Moisés, a serem fortes e corajosos. Quando você vai para o livro de Crônicas, quando o Império Assírio está avançando sobre o Reino do Norte, a frase que é dada a eles é: sejam fortes e corajosos. A gente viu no livro de Esdras, quando estava trabalhando ali na reconstrução moral do povo, na obediência e no conhecimento da palavra, e no temor ao Senhor, Esdras vai dizer: tenham coragem e mãos à obra. Se você olhar para o Novo Testamento, o próprio Jesus vai dizer ali para os discípulos, e mediante aquela passagem sobre a água, né, quando Jesus está andando sobre as águas, e eles veem um homem andando, falam: é um fantasma, e gritavam de medo. Jesus diz: coragem, sou eu. Você vai ver no livro de Atos, várias e várias vezes, mais 2 episódios, em Atos capítulo 4, versículo 23, quando ali Pedro e João são interrogados pelo Sinédrio, aliás, Atos 4:13. Quando eles são interrogados pelo Sinédrio, eles estão justamente com postura firme, respondendo de maneira forte, e é narrado no texto dizendo: vendo a coragem que eles tinham, reconheceram que estavam com Jesus. E ainda em Atos 23:11, o apóstolo Paulo foi preso ali em Jerusalém, porque havia testemunhado diante de todo o povo sobre o evangelho em Jesus Cristo. Ele agora é chamado pelo próprio Jesus em uma visão onde ele diz: coragem, da mesma forma que você testemunhou aqui em Jerusalém, você vai fazê-lo em Roma. O próprio apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 16, versículo 13, dizendo: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. A coragem é o elemento fundamental para a gente lutar por aqueles que nós amamos. É uma virtude do cristão, porque é uma virtude do próprio Cristo. Como é fundamental a gente entender isso. E agora vamos mergulhar bem profundo aqui no livro de Neemias, nos capítulos 4 e 5. Vou pedir a um dos alunos que leia para mim os versículos de 1 a 6. Neemias, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Abra sua Bíblia e leia para nós, por favor. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria
e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante. Está faltando uma parte aqui. Dos judeus. O que os judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Acho que cortou, irmã Emilce. Cortou Final ele o termina capítulo assim. 6, o versículo 6. Mas cortou o Diante, finalzinho, diante dos diante da ira dos construtores, construtores. neste Isso. meio tempo, fomos reconstruindo o muro até em toda a sua extensão e chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Muito bem. Então, esses foram os versículos de 1 a 6 do capítulo 1. Bem, aqui você vai observar o primeiro grande ponto de oposição direta a Neemias, né? Então, você viu nos capítulos de 1 a 3 as dificuldades da jornada, o desafio ali de trazer a direção do rei para esta obra de reconstrução da cidade de Jerusalém. Lembrando que nos 3 períodos ali de grupos indo para Jerusalém, nós temos a primeira turma de Zorobabel, né, que é descrito de Esdras, capítulo de 1 a 6, e Zorobabel vai com a responsabilidade de reconstruir o templo. Então, quando Esdras e Neemias chegam, o templo já está reconstruído. Esdras chega com a segunda turma e ele tem a responsabilidade da restauração espiritual, do ensino da lei do Senhor. E agora Neemias, a terceira turma, vai como governador. Ele já assume como governador daquela região ali da Judéia, que se torna uma das províncias do Império Medo-Persa, o império dominante da época, e ele vai com o objetivo de reconstruir a cidade. O foco inicial é a reconstrução dos muros, como a gente vai ver nesse capítulo e nos próximos, mas também de toda a cidade de Jerusalém, que estava em ruínas, né? Os muros, inclusive as portas também desta cidade. E aqui, então, ele tem a sua primeira oposição. E como se supera uma oposição? Quando a gente está falando de luta, luta só existe porque há uma oposição. Às vezes, uma oposição de pessoas. Pessoas se opõem a você. Às vezes, uma situação que se opõe a você. Às vezes, é uma situação geral, como, por exemplo, uma guerra, como está acontecendo em muitas partes do mundo. Às vezes, é uma situação natural que se opõe ao que você está fazendo, como, por exemplo, um fazendeiro que tem ali problemas com o clima na sua fazenda, ou como a gente teve aquele desastre natural, a grande enchente ali no Rio Grande do Sul. Então, oposições podem vir de diversas formas. E aqui a oposição vem em forma de gente mesmo contra Neemias. Neemias superou a oposição com direcionamento. Primeira coisa que o texto nos mostra é numa frase ali de um dos inimigos, né? Aqui a frase de Sambalate, mas nos traz uma coisa muito interessante, porque ele traz num ponto de zombaria, de sarcasmo, de ironia. No versículo 2, ele diz: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Um ponto interessante para você, como um filho de Deus, poder vencer obstáculos, poder vencer batalhas, poder superar oposições, você precisa reconhecer as suas fraquezas. Precisa reconhecer as dificuldades, as suas incapacidades e as suas impotências. Claro que o Sambalate aqui, ele falou em tom de deboche, né? Em tom de sarcasmo, porque de fato isso era uma verdade, tá? Os judeus eram frágeis naquela situação. Eles não eram um reino dominante, eles não tinham um rei. Havia um império sobre eles.
Eles não tinham riquezas. Eles não estavam na capacidade que eles tinham na época de Davi, ou de Salomão, ou do rei Josias, ou do rei Uzias, e assim por diante. Não, eles eram os dominados. Eles não tinham um exército, eles não tinham um poder bélico da época. Eles eram, quem sabe, no máximo uma força local de gente que se ajuntava para se ajudar. Era no máximo isso. E eles sabiam disso. Por que que essa fala de Sanbalate, essa fala sarcástica, esse deboche de Sanbalate, não abalou? Primeiro, eles já tinham consciência da situação deles. Isso é uma coisa importante. O cristão tem que ter consciência, apesar de muitas vezes nós parecermos fortes, às vezes estamos numa posição que pode ser uma posição de vitória, uma posição de domínio. Às vezes você é o patrão numa situação, às vezes você é quem tem o recurso financeiro, às vezes você é o importante que pode dar a carteirada. Só que, quando estamos falando de oposição às nossas vidas, e principalmente falando das batalhas espirituais, só Deus é que de fato é a nossa força. É isso que o apóstolo Paulo, que era um homem eloquente, que era um homem inteligente, não era forte, robusto, nem nada do tipo, não. Mas diante de todas as suas capacidades, ele colocava-se diante de Deus como um homem fraco. E de Deus retirava a sua força. Isso está lá em 2 Coríntios capítulo 12. Depois você pode fazer a leitura. Só que o segundo diferencial, o segundo direcionamento é aquele que busca a coragem. Então, entendendo a sua fraqueza, entendendo suas limitações, ele busca a sua coragem em quem pode dar coragem. E Neemias, junto com os demais, ora. No versículo 4 ele diz: ouve, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Deus, dá-me um porrete na mão que eu vou arrebentar com ele. Deus, dá-me a força de Sansão que eu vou pegar esse portão que a gente acabou de fazer aqui, ó, e vou lhe tacar na cabeça deles. Não foi isso que Neemias orou. Neemias orou dizendo assim: faze cair sobre eles a zombaria. E sejam eles levados como prisioneiros, como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocam a tua ira diante dos construtores. Deus, tu é a vingança, como diz a palavra. O Senhor diz: minha é a vingança, eu me atribuirei. Senhor, tu é a batalha. Então eles buscaram ao Senhor e é o Senhor que lhes dava coragem. Então, superar a oposição só se supera com a busca ao Senhor. E eles eram firmes e constantes. Porque o versículo 6 diz: nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro. Eles ameaçaram, eles tiraram sarro, eles zombaram da gente, a gente continuou trabalhando. Nós, neste meio tempo, estávamos totalmente, o texto diz, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Então, o primeiro ponto que a gente aprende aqui nesse capítulo 4 é que superar a oposição só se faz com direcionamento, e um direcionamento que, primeiro, é humilde, reconhece a limitação, a fraqueza. Segundo, e só quem reconhece a limitação e a fraqueza tem como buscar a coragem em quem realmente pode dar coragem. Terceiro, permanecer firme e constante. Para isso aqui é a introdução agora para os ataques. Quando nós falamos sobre luta e lutar por aquele a quem nós amamos, então nós temos que entender que aqueles que nós amamos são atacados externamente e internamente. Então, veja aqui os versículos seguintes, eu vou pedir aqui para lerem para mim, os versículos de 7 a 14.
bom? Então, Neemias, capítulo 4, versículos de 7 a 14. Pode ler. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que o descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali, no meio deles. Vamos matá-los e ganhar com o trabalho deles, e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, pressionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, dos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos oficiais, aos restantes do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Muito bem, muito bem. Uma das coisas que você tem que ter em mente é que lutar por aqueles a quem você ama traz, primeiramente, uma luta externa. Então, o teu inimigo vem de fora. Ah, eu sei, pastor, tem muita gente que tenta atacar minha família, tenta atacar as pessoas que eu amo, tenta atacar aqueles a quem a gente quer bem, né? E a gente tem que combater. Quase isso. Neemias traz aqui, narra uma luta real, uma ameaça real que estava literalmente às portas da cidade, aonde haviam aqueles a quem ele amava, a cidade da sua família, a cidade dos seus pais, que ele descreve ali no capítulo de número 1, a cidade do seu irmão, dos seus familiares, né, toda aquela grande região. Mas a Bíblia aprofunda para nós esta batalha, esta luta, dizendo que hoje a tua maior luta não é necessariamente contra uma pessoa que você vê de maneira visível. Por exemplo, Efésios capítulo 6, versículo de 10 a 12, diz ali que finalmente nós, irmãos em Cristo, devemos nos fortalecer na força do Senhor e no seu forte poder. E ele vai nos dizer para que nós nos revistamos da armadura de Deus para estarmos prontos a lidar, a vencer as ciladas de Satanás. E aí ele diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra a carne, ela não é contra o corpo, não é contra as pessoas deste mundo, ela é uma batalha espiritual, ela é contra os poderes, as autoridades, os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Eu quero que você entenda, ao olhar este texto, ao extrair este princípio, é que o inimigo das nossas almas, que é Satanás,
é quem tenta atacar a sua família e atacar as pessoas a quem você ama. É a sua principal batalha. A batalha não necessariamente é contra um vizinho que te importuna tanto. Pelo contrário, às vezes é Satanás usando esse vizinho para, de fato, levar a sua família a cair. Nem sempre é contra um governo, nem sempre é contra algum partido, alguma oposição regional, alguma comunidade. A Bíblia nos deixa claro que o grande inimigo e que a grande batalha é muito maior do que o que os olhos podem ver. E como é fundamental a gente entender que a nossa luta externa, quem está atacando de fato aqueles que nós amamos, não é alguém que se pode ver e lutar com os próprios punhos. O livro de Neemias narra as ciladas do inimigo. O versículo 8 diz: todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. O versículo 11 diz: e os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Perceba que o que ataca a nossa família, o que ataca as pessoas que nós amamos, não é algo fácil de se perceber. É repentino. Eu quero que você reflita um pouco hoje no que de fato pode destruir as pessoas a quem você ama. O que de fato pode ser feito com aquilo que está minando a família, que está minando a Igreja de Cristo, que está de fato envenenando pessoas ao seu redor. Isso é algo que a gente tem que perceber, porque parece que do nada as coisas foram por água abaixo, do nada as coisas desandaram. É porque a gente não percebeu ataques sutis. A gente fala muito das novas gerações, mas a gente não percebeu o que entrava dentro da nossa casa através da televisão. A gente não percebeu o que entra nas nossas casas através do celular, através das redes sociais. Ataques externos. Por exemplo, você tem um filho, um sobrinho, um neto. Você sabe a partir de quantos anos ele pode ter acesso a telas? Televisão, celular, tablet, qualquer coisa, tela. A partir dos 2 anos. Você sabe por quanto tempo uma criança de 2 anos pode ter de tela durante o dia? Assim, que ele pode consumir de uma televisão, desenho animado que seja, um programinha, uma musiquinha, um tablet, um celular. Sabe quanto? 30 minutos. 30 minutos. E tem gente que vai deixar seus filhos de 2, 3 anos, seus filhos de 10 anos, a partir de um total ali de 8 horas. Como ele recebeu isso dos pais, porque ele ficava na frente da televisão. Ele só está replicando aquilo que ele recebeu. E antes dele, os pais ficavam na frente do rádio. Ou saíam para shows, e assim por diante. Pastor, quer dizer que não podemos consumir? Não. Devemos fazer com sabedoria e consciência. Por exemplo, uma rede social. Toda rede social no Brasil tem uma norma de que só pode ser utilizada a partir dos 13 anos. Algumas agora estão sendo revogadas, inclusive na Europa, só a partir dos 16 anos. As coisas estão entrando dentro das nossas casas, esses ataques inimigos estão entrando e a gente nem percebe.
E a gente acha que é só mais um conteúdo, que é só mais um vídeo. E pior do que isso, a gente não forma as pessoas. Estava ouvindo hoje, inclusive de um vídeo ali do TikTok, uma jovem falando, trazendo justamente por que que muitos cristãos se desviam quando vão para a faculdade. E ela estava dando um panorama que muitas vezes, tanto quando se tem uma família cristã, ou até dentro da igreja, a gente deixa de responder uma série de perguntas que eles fazem para nós, dizendo, não, não, você não deve questionar isso. Então, não é só o evitar aquilo que não é bom, mas é formar estas gerações dizendo, por que que isso não é bom? E o que pode ser colocado que é bom? E a gente não pode ser o povo do não pode. A gente tem que ver aquilo que realmente edifica. Ou então, ensinar as pessoas, não só os nossos jovens, tá? Os nossos adultos e os nossos idosos também, a ter um olhar crítico. A fazer como os bereanos fizeram. Escutaram a pregação de Paulo e falaram, deixa eu conferir na Bíblia. Deixa eu ver se é isso mesmo. Experimentar de tudo e reter o que é bom. Então, nós temos que estar atentos porque essas ciladas do inimigo, elas vêm sorrateiramente. E só vêm para causar confusão. E ainda assim, como foi ali na fala dos inimigos de Sambalate, de Tobias, ainda assim, vem para matar, vem para destruir. O apóstolo Pedro diz a postura que nós devemos ter. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 nos diz, sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Ou seja, querido, seja sóbrio, ser sóbrio é estar atento. O cristão não pode ser um desligado, o cristão não pode ser, tá bom. Esteja atento, vigie. Ele ainda nos mostra como o ataque pode também nos gerar desânimo. Estamos falando dos ataques externos. O versículo, volte aí para Neemias capítulo 4, o versículo 10 diz, enquanto isso o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. O versículo 12 diz, os judeus que moravam perto deles, dos inimigos, 10 vezes nos preveniram. Olha a fala dos próprios compatriotas que moravam perto dos adversários. Para onde quer que vocês se virem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Gente, quando estamos sofrendo forte oposição, quando estamos sofrendo fortes ataques externos do inimigo, é desanimador e às vezes desesperador. E uma coisa que nós temos que ter em mente, você que está lutando por aqueles que você ama, você não pode ser esse judeu do capítulo 12, você não pode ser o desencorajador, você não pode ser o desesperado, desesperançoso. Você é aquele que, anteriormente ao que nós falamos, está buscando no Senhor a coragem e é o motivador. Para nós, o apóstolo Pedro também, lá em 1 Pedro 5, a gente lê o versículo 8, agora olha o versículo 9. Ele diz, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, você que luta, entenda que você vai encarar as pessoas que você ama com desânimo, com desespero. Você permanecerá firme. O apóstolo Paulo nos dá uma direção no cuidado com o outro, dizendo, suportai-vos em amor. Suportem uns aos outros em amor. Essa expressão suportar não é o que a língua portuguesa, que o senso comum hoje diz, que é aguenta aquele outro que é chato. Tem que suportar
meu marido, né, que tá me perturbando, tem que suportar meus filhos, tem que suportar a sogra, tem que suportar o patrão, tem que suportar aquele irmão na igreja lá que perturba. Não é esse o conceito de suportar em amor. Suportar é dar suporte, é segurar. Ele está dizendo assim, seja a muleta do teu irmão. Seja aquele que vai sustentar enquanto ele está enfraquecido. Até que ele tenha força para andar sozinho. E aí um dia pode ser que ele seja a sua muleta. Então, diante do desânimo e do desgaste, você terá que ser aquele permanecendo firme na fé e sabendo que esse sofrimento que hoje a pessoa que você ama está passando, seus irmãos passam em todo mundo. Nós temos orado hoje pelo Mali. Mali é mais um dos países que entrou naquela lista de pelo menos 120 a 130 países em conflito armado, onde agora parte dos jihadistas islâmicos estão atacando a capital ali do país e os nossos irmãos em Cristo estão lá, estão naquele país, estão naquela nação. Nossos missionários estão lá. Ou seja, os nossos irmãos em Cristo estão passando pelos mesmos sofrimentos que nós, às vezes até maior. E nós devemos ser esses que vão permanecer. Agora, como nós vamos combater? Estamos enfrentando o inimigo externo, os ataques externos. Estamos lutando por aquele que nós amamos. Quais são as armas? O combate nosso é pela fé e o amor. Versículo 9 é narrado o que eles fazem. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. A oração é o elemento fundamental de qualquer batalha. Oração é prevenção. Então, quando você vai ver de novo ali Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, você vai ver o texto sobre a armadura de Deus. Depois que ele cita todos os elementos da armadura, ele vai dizer aqui nos versículos finais, né, quando ele fala sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né, então ele vai usar isso no versículo 17, no versículo 18 ele diz, orem no Espírito em todas as ocasiões. A oração, a fé. Então você vai ver, Neemias, você vai ver ele orando o tempo todo. Toda vez que ele fala toda vez que você vê uma narrativa dele falando com Deus, isso é oração. Tá? Nem sempre ela tem aquele formato tradicional que a gente conhece. O tempo todo ele está orando. O tempo todo ele está colocando diante do Senhor a dependência do Senhor. Entenda o seguinte, para se defender dos ataques do inimigo, fé em Cristo através do exercício da oração. Outra coisa, entenda que a batalha não será vencida por você. Porque olha o que ele fala no versículo 20. Versículo 20 a gente não leu, mas está aqui destacado, Neemias 4:20. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se ali, nosso Deus lutará por nós. O que Neemias havia feito? Ele colocou, o muro já estava construído até a metade. Havia partes mais baixas que, eventualmente, eles poderiam conseguir invadir por ali. Nas partes mais baixas, ele posicionou famílias inteiras, onde haviam os construtores, mas havia também aqueles que estavam armados com espadas, lanças e arcos. Alguns, inclusive, a gente vai ver capítulos mais à frente, que alguns carregavam ali a pedra que ia ser colocado no muro, a viga de madeira com uma mão e com a outra estava, né, com a espada na mão. Neemias, ele era ali, estava junto com o arauto é aquele que carregava a trombeta, e aí ele declara, onde vocês ouvirem o som da trombeta, vocês vão se ajuntar ali, porque o muro é extenso, a cidade é gigantesca. Você consegue ver, tá? Se você pesquisar na internet, coloca ali o Muro de Jerusalém. Você vai ver a extensão que ele pega em toda a cidade, ele ainda existe, boa parte dele existe hoje. E aí você vê que não era algo tão simples. Então, quando vocês ouvirem a trombeta, se reúnam ali para lutar. Mas olha a frase de Neemias. O nosso Deus lutará por nós. Entenda isso. Por que você que luta por amor aos seus, por que você não se desespera? Porque quem luta por você é Deus.
Quem luta pelos seus é Deus. E por isso ele diz no versículo 14: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Gente, por que a gente estuda a Bíblia toda vez? Por que a gente continua com escola bíblica? Por que a gente prega todo domingo? Por que eu digo para você, leia a Bíblia todos os dias, estude a palavra de Deus? Porque você precisa conhecer o seu Deus. Quem conhece ao seu Deus tem coragem. É mais ou menos como se eu tivesse indo para alguma confusão, algum conflito, mas quem está do lado direito é o Mike Tyson, do lado esquerdo é o Anderson Silva, atrás de mim é o Bruce Lee, o outro é o Jackie Chan, todos os melhores lutadores, o Chuck Norris, que faleceu, ele era campeão mundial de karatê, e aí eu tô aqui no meio, aqui assim, ó, parado, eu com meu 1,72 m, que fiz karatê até a faixa amarela, e fiz 1 ano de boxe, que não cabe ninguém não tem condição não. Mas tem todo esse grupo que sabe brigar. Aí eu vou tranquilo, falo, não, vamos, então vamos aqui, vamos tranquilo, porque não tem como me vencer com esses caras, que esses caras são os melhores do mundo. A coragem de Neemias não vinha de que os seus guerreiros eram os melhores, as suas armas eram as melhores, ele tinha armas de cerco, ele tinha os melhores estrategistas, não. Ele tinha o Senhor dos Exércitos. Essa é a coragem de Neemias. E ele conhece o Senhor dos Exércitos. A pergunta é, você conhece o Senhor dos Exércitos? Você conhece aquele a quem você chama de Deus? O Criador de todas as coisas? Você conhece o poder de Deus? Só assim que a gente trava batalhas contra um inimigo que realmente é mais forte do que nós. Só assim que a gente consegue lutar contra os ataques externos em favor daqueles que nós amamos. Agora, perceba o apelo de Neemias, porque ele fala da fé, mas ele fala do amor. Porque ele diz, vocês vão lutar pelos seus irmãos, filhos e filhas, pelas suas mulheres. Vocês vão lutar por aqueles a quem vocês amam. O amor é o motivo da luta. Agora, deixa eu te dizer uma coisa muito séria. Porque quando eu estou dizendo assim, lutar pelos que você ama, você viu o título aqui, estou falando disso o tempo todo, eu tenho certeza que está vindo na sua cabeça imagens de pessoas que você ama, certo? Está vindo aí, quem sabe, um filho, uma filha, um netinho, uma netinha, um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, um amigo muito querido, alguns irmãos em Cristo. Eu tenho certeza que está vindo aí o rosto de pessoas na sua mente. Mas sabia que lutar por quem nós amamos também é por rostos que nós não conhecemos? Eu não disse dos nossos missionários que estão lá no Mali, não só no Mali, mas estão em vários outros países no norte da África, estão em vários países no Extremo Oriente, amando pessoas que eles não conhecem. Eu quero que você lembre de uma coisa. Nós fomos chamados para amar as pessoas deste mundo. E só assim que a gente prega o evangelho, só assim que a gente vai para uma região em conflito, com chance de ser preso, com chance de ser hostilizado, com chance de ser morto. Então, algo que eu quero que você pense também durante esta aula é que este amor não se estende apenas ao rosto conhecido, mas principalmente ao rosto desconhecido. A luta no evangelho é justamente trazer a salvação, o amor e a esperança àquele que ainda não conhece a Cristo, e a desafiar os perigos deste mundo e as ciladas de Satanás por amor ao próximo. Então, quando a gente está falando de lutar por aqueles que amamos, eu quero que você hoje comece a ampliar muito mais esse olhar, ampliar muito mais essa visão. Eu quero que você não pense só nos rostos conhecidos, mas principalmente pelos rostos desconhecidos. A gente ainda olha sobre a proteção contra ataques internos. E isso é o que agora nos aborda o capítulo de número 5. Então leia para mim, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Os primeiros 5 versículos do capítulo 5, de Neemias. Pode ler. Ora, o povo, os homens
e mulheres, começou a reclamar muito seus irmãos judeus, reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam: nós somos filhos e filhas, somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: temos que penhorar nossas terras, nossas vinhas, nossas casas para continuar conseguir trigo para matar a fome. Havia ainda que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre nossas terras e vinhas, apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e dos nossos filhos serem tão bons quanto os deles. Ainda assim, temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E, de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem aos outros. O que está acontecendo agora aqui? Nem sempre o ataque às pessoas que você ama é externo. Muitas vezes o ataque é interno. E esse é um ponto que está acontecendo agora, porque o ataque era do judeu para com o judeu naquela época. A palavra de Deus vai nos dizer ali no livro de Tiago que de onde vêm as suas tentações e os seus pecados não vêm de vocês mesmos, não vêm do seu próprio mau desejo. Então, queridos, deixa eu também te dizer uma coisa, a maioria dos ataques não tem nada a ver com Satanás, não. A maioria dos ataques é a nossa postura. Se não fosse assim, toda igreja evangélica, toda igreja cristã seria uma bênção, né? E a gente sabe que não é. Que muitos dos conflitos não são. O Brasil, por exemplo, não é um país que ataca uma igreja cristã. Existe hoje em dia algumas atitudes, mas nós como brasileiros, nós como Igreja Batista de Vila Matilde, não sofremos nenhum tipo de ataque de uma maneira tão clara assim. E uma parte do mundo também não. Mas você vê várias igrejas em conflito. E aqui, o que está acontecendo? O judeu tinha a lei dada pelo próprio Deus, aonde o empréstimo ele não deveria ser dado cobrado juros daquele que tinha necessidade. O povo aqui é um povo empobrecido, é o povo que já estava lá, o povo que já estava lá era um povo empobrecido. O povo que estava um pouco melhor são os nobres que vieram com Zorobabel, com Esdras, com Neemias, tá? Eles tinham posses, eles tinham terras. Aqui a gente está falando de uma cidade, a gente não está falando das 12 tribos espalhadas ali, então eles já não tinham mais as terras das tribos em suas mãos e não o teriam também posteriormente, não era mais da mesma forma que foi antes do cativeiro da Babilônia, tá? Da terra se extraía sustento, os poucos que tinham terra estavam fazendo o quê? Estavam penhorando suas terras para poder ter o empréstimo, porque a terra era improdutiva. Eles não tinham como produzir o alimento e nem produzir algo que pudesse ser usado para comprar o alimento. E além disso tudo, eles tinham que pagar o imposto ao Império Assírio, ao Império Medo-Persa. E eles estavam, então, e a última alternativa ali, havia o processo de escravidão. Escravidão nessa época, estamos falando aí cerca de 2.500 anos atrás, acontecia de duas formas. Ou espólio de guerra, uma nação invadia outra nação, derrotava os seus soldados, levava como escravos, geralmente mulheres e crianças, alguns homens a quem eles não quisessem executar, alguns jovens especificamente a quem eles não quisessem executar, idosos também, infelizmente alguns, inclusive, eles já executavam porque não serviriam nem como escravos, era muito cruel. A outra forma de escravidão, que era comum, era através da dívida.
Então, alguém que não podia pagar. Mas eu quero que você entenda o seguinte: a realidade não era a dívida de hoje. A maioria dos endividados no Brasil hoje não é porque não conseguiu pagar a cesta básica, o alimento necessário. Geralmente é endividado porque não conseguiu pagar o cartão de crédito. E provavelmente foi um celular que ele parcelou. Provavelmente foi alguma compra de algo que não era fundamental para a sua sobrevivência. Estou dizendo que é uma condição agradável de se viver. Mas a maioria das dívidas no Brasil, quando você vai olhar, eu trabalhei nesse setor, as dívidas do Brasil, quando você vai olhar, não são dívidas de supermercado, que estão no cartão de crédito. Claro que tem também, mas não é a do supermercado. Geralmente são elementos que têm a ver com algum tipo de conforto, com algum tipo, às vezes, de luxo, que não é próprio para aquela renda daquela família, daquela pessoa. Aqui não. Aqui se endividava aquele que precisava comer. O máximo que havia de empréstimo era para comerciantes, e geralmente eram estrangeiros, para algum tipo de empreendimento, mas isso era um caso regular, menor. E havia lei, e o povo de Jerusalém aqui não estava cumprindo a lei. Êxodo capítulo 22, versículos de 25 a 27, ele diz o seguinte: se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que vive entre vocês, não cobrem juros dele. Não emprestem visando lucro. Se tomarem como garantia o manto do seu próximo, devolvam-no até o pôr do sol, porque o manto é a única coberta que ele possui no corpo. E quem mais, em que mais ele se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Ainda no livro de Levítico, ah, capítulo 25, do versículo 35 ao 42, ele diz assim: se alguém do povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possam continuar a viver entre vocês. Não cobrem juros, não cobre dele juro algum, mas temam a Deus, para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Vocês não poderão exigir dele juros, nem emprestar-lhes mantimento visando lucro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para dar-lhes a terra de Canaã e para ser o seu Deus. Se alguém do povo empobrecer e se vender, aqui, ó, ele se vende como escravo, né? E se vender algum de vocês, não façam trabalhar como escravo. Ele deverá ser tratado como trabalhador, contratado ou residente temporário. Trabalhará para quem o comprou até o ano do jubileu. O ano do jubileu era o ano do perdão. Então, ele e os seus filhos estarão livres, e ele poderá voltar ao seu próprio clã e para a propriedade dos seus antepassados, pois os israelitas são meus servos, a quem eu tirei da terra do Egito. Não poderão ser vendidos como escravos. Sabe o que está acontecendo aqui? Eu sei que essa não é a realidade da maioria dos cristãos. O ataque interno que ele está se referindo aqui não é sobre essa questão do empréstimo, tá? O ataque interno que a gente está trabalhando aqui, o princípio, é que eles não estavam obedecendo à lei de Deus. Esse é o ponto. Porque eles deveriam ter misericórdia dos seus irmãos. Seus irmãos clamavam, precisavam da misericórdia. Seus irmãos, eles estavam justamente em necessidade. E ao invés deles atenderem à necessidade com misericórdia, eles viram uma oportunidade. Eles não estavam, e ainda aqui o pior era o seguinte: eles estavam tomando os filhos e filhas como escravos e estavam vendendo a outros povos. Ou seja, eles estavam negando o ano do perdão. O ano do perdão era assim: a cada 7 anos, todas as dívidas deveriam ser perdoadas. Então, alguém que trabalhava, havia se vendido como escravo, e não é a cada 7 anos assim: me vendi como escravo, então daqui a 7 anos eu sou liberto. Não.
O ano estava correndo no calendário. Se daqui a 2 anos era o ano do jubileu, o ano do perdão, daqui a 2 anos ele seria perdoado, voltaria para sua terra, teria sua base de sustento. O que estava acontecendo é que estavam tomando a terra. Se tomassem a terra, ele não tinha como produzir, não tinha como pagar a dívida. E aí, ao invés dele, a quem penhorou, a quem foi penhorado essa terra, e às vezes a esposa, o filho, ou eles mesmos, ao invés deles aguardarem o ano do perdão, eles estavam vendendo os filhos como escravos. E aí não tinha o que fazer, porque ele estava vendendo para outro povo. Querido, o que ele está falando sobre ataque interno aqui? É quando nós não estamos temendo ao Senhor. E essa é a fala de Neemias no capítulo 5, ali no versículo 9. Temam ao Senhor. O ataque interno é quando a gente para de amar a Deus sobre todas as coisas, a gente começa a desobedecer a Deus. Começa a não ter cuidado com as nossas posturas. Já não somos mais misericordiosos, já não somos mais, já não entendemos, porque veja o que Deus está jogando na cara do povo. Vocês não podem tomar o outro como escravo. Vocês eram escravos. Quem libertou vocês fui eu. Eu comprei. Vocês me pertencem. Vocês não têm direito de vender o outro. E isso não mudou. Porque Cristo nos comprou com o seu sangue. Nós temos ele como Salvador, mas como Senhor das nossas vidas. E o ataque interno é justamente quando a gente decide viver do nosso próprio jeito. Aqui, meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Ele não está se referindo só a você trabalhar na vida do outro, mas trabalhar na sua própria vida. Olha a postura de Neemias. Primeiro, a postura de Neemias com relação ao outro. Versículos de 6 a 9 dizem assim, Neemias 5, de 6 a 9. Quando ouvi a reclamação e as acusações, fiquei furioso e fiz uma avaliação de tudo, e então repreendi os nobres e oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível, nós compraremos de volta nossos irmãos judeus, que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo os seus irmãos, e assim eles terão que ser vendidos de volta para nós. Eles ficaram em silêncio, pois ficaram sem resposta. Por isso, prossegui. O que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do Senhor para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Querido, você tem a responsabilidade de cuidar da vida daqueles que você ama. A igreja de Cristo existe para edificar o outro, e pela palavra, como nos é dito ali em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16, diz que a palavra ela é eficaz para instruir, para repreender, para corrigir na justiça, para preparar o homem de Deus, o servo de Deus, para toda boa obra. Então, nós temos a responsabilidade, sim, de, diante dos ataques internos, chamar a atenção daqueles a quem nós amamos. A luta pela vida do outro não é só defendendo o outro do ataque do inimigo, do ataque de Satanás, é defender o outro do ataque de si mesmo. Então, sim, eu não posso ser o isento da história. Deixa. É ele com Deus. Ele sabe da responsabilidade dele. Ele já é adulto. Ele já é cristão há tempos. Isso não é postura de amor. Isso não é luta. Neemias chama atenção, dizendo: vocês não podem continuar no caminho que vocês estão. Isso é caminho de destruição do nosso povo. Nós fomos destruídos por causa disso e seremos novamente. E pode ser que dessa vez não haja a ramificação, não haja aquele
pouco que Deus preservou. Não podemos continuar dessa forma. Mas olha a postura de Neemias com relação a si. Olha o versículo 10. Eu e meus irmãos e meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança dos juros. Eles estão ali justamente dizendo, olha, a gente também está emprestando, só que a gente não quer visar o lucro, a gente quer ver o cuidado dos nossos irmãos, a gente quer ver o crescimento dos nossos irmãos. A postura é também, quando a gente fala dos ataques internos, é como é que está o meu coração? Porque às vezes eu estou sendo responsável pelo ataque. Às vezes eu é que estou sendo instrumento de destruição na igreja de Cristo. Então, a gente vai observando essa postura aí. Depois você faz a leitura dos versículos 14 a 18 do capítulo 5, mas perceba que no versículo 14, Neemias diz: nem eu nem meus irmãos comemos da comida destinada ao governador. Versículo 15, por temer a Deus, não agi da mesma maneira que os governadores anteriores. Versículo 18. Apesar de tudo isso, jamais exigi a comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Lembra do imposto que o povo denunciou ali do versículo de 1 a 5? Era imposto que eles tinham que pagar ao governador que o império Medo-Persa exigia. Neemias não exigiu, sustentou dos próprios recursos, é o que vai dizer aí nesses versículos de 14 a 18, cuidou de quem tinha que estar cuidando. Ele estava vivendo, qual era a motivação de Neemias? Olha o versículo 19. Lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo que fiz por esse povo. No versículo 9, Neemias diz, vocês devem andar no temor do Senhor. Neemias vivia no temor do Senhor. Neemias vivia sobre aquele princípio que Jesus coloca para nós, relembra lá em Mateus capítulo 22, do 37 ao 40. Ame a Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E ame ao próximo como a ti mesmo. Viver no temor do Senhor é obedecer à lei do Senhor e é estar o tempo todo se autoavaliando. Ou melhor, sendo avaliado pelo alto. O tempo todo para saber se, muitas vezes, os ataques internos não vêm da nossa própria ação. E para isso também é necessário estar firmado na coragem que Deus lhe dá. Continuar aquele espírito de humildade que a gente colocou, não só para reconhecer as fraquezas, dizendo preciso do Senhor para ser fortalecido, mas preciso do Senhor para arrepender dos meus pecados, para ser fortalecido e agora ser refeito na graça dele. Lutar por aqueles a quem nós amamos, primeiro, é lutar pelo próximo, por todo aquele que Cristo mandou a gente amar. Segundo, é lutar observando os ataques externos que vêm com as ciladas de Satanás e aqueles a quem nós não conhecemos ainda, vamos amar pregando o evangelho. Aqueles a quem nós conhecemos, vamos amar levando a edificação do evangelho. E estarmos atentos não só aos ataques dos inimigos, mas os ataques do nosso próprio coração e os ataques que as pessoas causam a si mesmas, pelas tentações que muitas vezes caem. A nossa luta é grande, queridos. Por isso devemos estar profundamente mergulhados na coragem que o Senhor nos dá, na dependência dele, conhecendo ele. Amém? Semana que vem a gente continua trabalhando aqui no livro de Neemias. Nós vamos aí avançar para os próximos capítulos, capítulo de número 6 e 7. Então não perca, esteja conosco, foi muito bom ter você aí conosco pelo YouTube, participe das outras programações e, mais uma vez, uma alegria ter os nossos alunos e professores conosco ao vivo aqui toda quarta-feira às 20 horas. Grande abraço, Deus abençoe.
Muito, muito bom o estudo. Muito grato. Obrigado, pastor. Fiquei com vontade de ler. Fiquei lendo o tempo todo. A Muito vista bom, está isso é meio bom. embaçada, mas eu conseguia ler. Eu acompanhei bem. Que bom. Deus abençoe. Boa noite, fiquem com Deus. Uma Boa boa noite Pastor a Salovi, todos.